Olá pessoal, eu sou o Wander Peixoto e esse é o 5 em 1 Podcast. A jornada no templo. Como um radinho de pilha me transportou para 1900. Olá, eu sou o Wanderley Peixoto, mais conhecido como Wander Peixoto. Guardei essa história por mais de 30 anos e, finalmente, decidi compartilhá-la. Uma experiência que vai soar incrível demais para ser verdade, mas foi ela que transformou a minha vida para sempre. Nasci em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, mas cresci num bairro chamado Enseada, em São Sebastião. São Sebastião é uma cidade vizinha a Caraguatatuba. Após a separação dos meus pais, fui criado pela minha avó Irene Peixoto, uma mulher simples e doce que me encheu de carinho e me ensinou os valores cristãos. Tudo começou quando eu tinha 20 anos. Era uma tarde qualquer e eu estava mexendo nas gavetas da cômoda da minha avó em busca de um gibi que eu adorava ler. Era um gibi do Asterix que eu sempre deixava ali. Durante essa busca, encontrei algo que não esperava. Um radinho de pilha bem velho, daqueles modelos antigos de AM, todo amarelado pelo tempo. Ele parecia ter sido esquecido por anos, mas para minha surpresa, ainda funcionava. Tomado pela curiosidade, liguei o radinho e girei o botão de sintonia tentando achar alguma estação. Foi então que sintonizei uma frequência que me fez parar. O som era agudo, quase insuportável. Cobri os ouvidos e fechei os olhos com força. E então, quando aquela frequência ensurdecedora parou, abri os olhos lentamente e já não estava mais no quarto da minha avó. Estava sentado numa rua de pedras no centro de São Sebastião. Obviamente percebi que algo estava muito errado. As casas coloniais, as fachadas de tijolos aparentes com janelas grandes e batentes de madeira. Telhados de barro protegiam as varandas longas e as portas de madeira pesada rangiam com o vento. Carroças passavam pela rua pavimentada com pedras lisas e bem organizadas, e cavalos puxavam mercadorias enquanto homens de calças largas e suspensórios conversavam à sombra de um armazém. Olhei ao redor confuso. As pessoas pareciam pertencer a outra época. Homens de chapéu com bigodes bem cuidados, mulheres com vestidos longos e sombrinhas de renda. Não era fantasia. Eu tinha inacreditavelmente viajado para o passado. A confusão me tomou por completo. Será que eu estava sonhando? Olhei para as pessoas ao redor. Elas não pareciam surpresas com a minha presença, mas eu sabia que algo estava errado. Comecei a andar pelas ruas de pedras, observando os detalhes que confirmavam o impossível. O som das rodas de madeira das carroças raspando nas pedras do chão, o cheiro das lojas que vendiam especiarias e remédios e o barulho do martelar vindo de uma ferraria. Tentei falar com algumas pessoas e logo percebi que até a maneira como falavam o português era diferente. Palavras antigas, expressões que eu nunca tinha ouvido. Eu era um estranho naquele tempo. Sentado no banco de uma praça, havia um senhor lendo um jornal. Eu me aproximei e, disfarçadamente, olhei para a data impressa naquele jornal. Era o ano de 1900. Minha primeira reação foi de susto, depois fascínio. Dediquei dias explorando a cidade, absorvendo cada detalhe daquele mundo que parecia ter saído de um livro de história. Passei semanas convivendo com as pessoas daquele lugar e comecei a me adaptar àquele ritmo de vida.
As crianças corriam pelas ruas brincando de pular corda e peão, enquanto os adultos discutiam sobre as últimas notícias que chegavam de barco. O porto era o coração da cidade, e a pesca era a principal atividade econômica. Aprendi sobre as tradições locais, participei de celebrações e conheci o Sr. Joaquim, um carpinteiro que me deu abrigo em sua oficina. Um homem bondoso, de poucas palavras, que não se surpreendeu com a minha aparente confusão. Ele acreditava que eu era apenas mais um dos muitos que vinham de outras partes do Brasil buscando trabalho ou novas oportunidades. Conheci também sua filha, uma jovem que transformaria minha estadia no passado em algo ainda mais inesquecível. O nome dela era Maria. Era uma moça de olhar penetrante e sorriso sereno que costumava ajudar o pai na oficina, além de cuidar da casa e do pequeno jardim. Algum tempo depois nos tornamos bons amigos. Conversávamos por horas, mas cada conversa revelava mais do que simples interesses comuns. Havia algo na maneira como ela me olhava, como se sentisse que eu carregava um segredo, um peso invisível que me separava daquele mundo. Maria não era como as outras jovens que eu via pela cidade. Ela tinha uma curiosidade inata, questionava tradições e gostava de conversar sobre o futuro. Certa vez, enquanto caminhávamos à beira-mar, ela me perguntou se eu acreditava que o mundo seria muito diferente dali a 100 anos. Eu me segurei para não revelar a verdade, mas disse que imaginava um futuro onde as coisas mudariam de forma inimaginável. Essas conversas, os passeios ao pôr do sol, os olhares trocados em silêncio, tudo isso fez com que os meus sentimentos por Maria crescessem rapidamente. Ela era encantadora, inteligente e dona de uma determinação silenciosa. Com ela, eu sentia que podia ser eu mesmo, apesar do segredo que guardava. No entanto, havia uma parte de mim que sabia que aquilo não podia durar. Eu pertencia a outro tempo, e a ideia de um futuro ao lado dela parecia tão impossível quanto o próprio fato de eu estar ali. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil era ignorar o que estava sentindo. Certa noite, após um jantar na casa de seu Joaquim, Maria e eu ficamos sozinhos na varanda. O céu estrelado estava claro, e o som do mar distante era suave. Ela olhou para mim com uma intensidade que eu não havia visto antes, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela falou: "Sei que você não é como os outros, Vander. Há algo em você que não consigo explicar, mas sinto que vai embora, que não pertence a este lugar." Meu coração acelerou. Eu queria contar tudo, mas sabia que isso apenas a confundiria ainda mais. Em vez disso, segurei sua mão e prometi que nunca a esqueceria, independentemente do que acontecesse. Aquela noite ficou gravada na minha memória, o sentimento de querer ficar e, ao mesmo tempo, saber que eu precisava partir. Eu precisava voltar a 2024. Então comecei a pensar no radinho de pilha. Era ele que tinha me transportado até ali e talvez fosse minha única chance de voltar. Mas o problema era que o rádio havia desaparecido no momento em que cheguei em 1900. Eu estava desesperado para encontrá-lo. Procurei em todos os lugares que podia imaginar. Andei por cada rua de pedras, entrei em becos, perguntei a quem parecia confiável. Contei a seu Joaquim que procurava algo importante, um objeto que tinha valor sentimental. Ele achava que eu estava exagerando, mas mesmo assim me ajudou, revisitando os locais onde eu havia estado nos primeiros dias.
Após semanas de busca incansável, encontrei o radinho num canto escondido entre duas casas de tijolos, quase encoberto por folhas secas. Era o radinho que eu tinha encontrado na cômoda da minha avó, sujo e gasto, mas ainda funcionando. Minhas mãos tremiam enquanto o pegava. Girei o botão de sintonia, tentando encontrar a mesma frequência que me trouxe até ali. No momento em que o som agudo voltou, tudo ao meu redor começou a tremer. As pedras das ruas começaram a se dissolver, as cores desapareceram e o mundo se apagou. Quando acordei, estava em um hospital. Minha avó Irene estava ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas, segurando a minha mão. O médico entrou na sala com uma expressão grave. Ele disse que eu havia sofrido uma queda violenta de uma altura considerável e que o impacto tinha sido tão forte que eu havia ficado inconsciente. Segundo ele, a queda causou danos permanentes à minha coluna e eu nunca mais voltaria a andar normalmente. Eu estava paraplégico. A história oficial era que eu havia caído de um lugar alto, provavelmente durante uma caminhada, e isso explicava meus ferimentos. Mas, para mim, a queda foi resultado da minha tentativa de voltar de 1900 para 2024. A realidade me atingiu com uma força avassaladora. O acidente que me deixou paraplégico era uma consequência direta daquela viagem impossível no tempo. O que antes parecia uma aventura mágica havia se transformado em um fardo. Nos anos que se seguiram, eu tentei seguir em frente. Voltei à minha rotina, à minha vida, mas a memória de Maria permanecia viva. Muitas vezes me pegava pensando nela, na suavidade de sua voz, no brilho em seus olhos quando falávamos sobre o futuro. A dor de saber que nosso tempo juntos havia sido curto era constante. A vida nunca mais foi a mesma, e essa experiência marcou profundamente quem eu sou hoje.